Putz, a palavra de Deus diz: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Olha só, quando vem de Deus, quando a bênção vem de Deus, ela não traz o desgosto, contrário às aparentes bênçãos que o mal, que o diabo traz. Porque muitas pessoas têm riquezas, têm dinheiro, até conquistam muitas coisas, mas elas não têm paz. Elas têm as bênçãos físicas, mas com elas vem o desgosto. Agora, quando vem de Deus, é completo. É como no caso de Abraão. Por isso que a palavra de Deus diz: olhai para Abraão. Abraão foi abençoado em absolutamente tudo. Ele teve as 7 bênçãos que representam a felicidade verdadeira, o paraíso aqui na terra. E não veio com desgosto, não. Pelo contrário, veio com muito gosto. E Abraão, o segredo dele era o altar. Ele vivia de altar em altar, sacrificando. Tudo que Deus lhe pedia, Abraão não lhe negava. E por isso se tornou uma referência para nós. Uma referência de como a vida deve ser, o que nós podemos conquistar, mas também como chegar lá, que é através do sacrifício. Nós estamos na fogueira santa de Israel agora, na fé de Abraão, da última prova. Tem pessoas que estão se preparando para subir o altar, e eu tenho certeza que essa fogueira santa não vai trazer uma mudança, mas é para trazer uma transformação completa e total na vida daqueles que creem. Inclusive, eu tenho aqui comigo hoje a presença do ex-pastor Leandro, que está aqui comigo hoje. Infelizmente, a esposa dele não pôde estar aqui conosco pessoalmente, mas o Leandro, posso chamar de Leandro? Ele vai falar sobre a história de vida dele. Você é ex-pastor da Igreja Universal, Leandro? Sim. Você esteve na obra de Deus por quanto tempo? 12 anos. Por 12 anos. E você saiu por quê? Qual foi o motivo? Depois desses 12 anos, bispo, nós, tanto eu quanto minha esposa, vimos que não tínhamos o chamado. Não tínhamos o chamado para aquilo, para fazer a obra, e decidimos, chegamos até a liderança da igreja e pedimos para... Quer dizer, você não cometeu nenhum pecado, adultério, roubo, nada que... Nada disso, bispo. Nada que desabonasse a minha conduta. E nós simplesmente viu que o seu chamado era mais para o átrio do que para o altar. Exatamente isso, bispo. Nós tínhamos sim um chamado mais diferente do que era fazer a obra ali no altar. Você chegou bem novinho na igreja, foi quantos anos? Com 11 anos, bispo. 11 anos na igreja. Sua família já era da igreja, seus pais? Não. Eles eram evangélicos, mas não eram da Igreja Universal. E nós chegamos completamente destruídos, né? O motivo de nós chegarmos à igreja era a destruição familiar. Havia muita miséria em casa, uma situação financeira muito difícil e muitas brigas. E foi assim que eu fui apresentado para a Igreja Universal. Minha mãe chegou à igreja para pedir a transformação do meu pai, e eles brigavam muito. E houve essa transformação, e meu pai se converteu, as mudanças começaram a acontecer, as brigas acabaram dentro de casa, a miséria deu lugar à prosperidade, e eu, muito novinho, comecei a entender aquilo que Deus realmente existia, que Deus realmente funcionava, e eu fui começando a me aprofundar na Igreja Universal. Logo eu comecei a evangelizar no grupo de jovens da igreja, me tornei logo depois um obreiro, depois eu me tornei um pastor auxiliar, enfim, um pastor titular, um pastor regional. Enfim, eu fui crescendo ao longo desses 12 anos dentro da igreja. Eu fui conhecendo o trabalho, fui evangelizando, fazendo concentrações, levando as pessoas à cura, aos milagres, levando as pessoas a fazerem campanhas, levando as pessoas, ensinando as pessoas a fogueira santa de Israel, como o senhor acabou de falar, que está acontecendo agora, ensinando as pessoas um verdadeiro sacrifício, o que fazerem para terem uma vida de solução, assim como a minha família havia obtido uma solução para os seus problemas, a cura, a prosperidade, a libertação, a paz. Eu também comecei, era o que eu queria naquele momento, e eu comecei a ensinar isso às pessoas até mais ou menos 5 anos e meio atrás, que foi quando nós deixamos, não o altar, mas deixamos de ser pastor da Igreja Universal. Então, você há 5 anos e meio saiu
do corpo de pastor. Exatamente. Mas continuou na igreja, tem servido a Deus. Você, na época que você estava no altar, Sim. ensinando, você ensinava as pessoas sobre o sacrifício? Com certeza. Sobre a fogueira santa? Com certeza. Ensinava sobre a oportunidade que elas tinham para mudar de vida, sobre o sacrifício, como sacrificar, como o pastor também sacrificava, como o pastor ensinava as pessoas o que era certo, como fazer um perfeito, um verdadeiro sacrifício, como se entregar de verdade no altar, como tirar o chão dos pés. Eu ensinava tanto em reuniões de prosperidade, como a Nação dos 318, que eu tive a oportunidade de fazer, quanto as reuniões de libertação, quanto as reuniões de cura. Enfim, nós ensinávamos realmente a fazer um verdadeiro sacrifício. O que é a fogueira santa para você, Leandro? Bispo, hoje fogueira santa para mim é uma oportunidade, dos dois lados. Porque eu aprendi do mesmo lado que o senhor está e do lado dos pastores, que era uma oportunidade de levar as pessoas a serem abençoadas, a mudarem de vida. E vi que é uma oportunidade para mim, porque foi assim que eu mudei de vida, bispo. Porque ao contrário do que muita gente pensa, um pastor da Igreja Universal, ele não acumula riqueza. O senhor pare para pensar, eu saí da Igreja Universal com 26 anos. Eu entrei no quadro de auxiliar, de pastor, com 14. Então, foram 12 anos. Eu não tinha um estudo, eu não tinha profissão, eu não tinha nada. Quando eu saí do altar, quando eu saí da igreja, eu saí numa segunda-feira, de um estado para o outro, e eu fui morar de favor na casa da minha sogra. Morava num quarto de favor na casa da minha sogra, não tinha trabalho, não sabia nada, não sabia o que fazer, não tinha dinheiro, não tinha nada. Saí sem um centavo no bolso. E saiu por decisão própria. Por decisão minha. E para o senhor ter uma ideia, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a igreja fez de tudo para que eu não saísse, para me amparar, para cuidar de mim, para que aquela atitude que talvez tenha sido uma atitude errada, mas de sair da igreja, mas a igreja tentou me convencer de todas as formas. Eu que quis sair. A igreja tentou cuidar de mim de todas as maneiras. E eu fiquei sem nada, por minha decisão, por querer. Só que, bispo, eu fiquei perdido. Eu digo que a Fogueira Santa é uma oportunidade porque eu saí mais ou menos no mês de setembro. E eu fiquei perdido. Eu não tinha carro, não tinha nada. E eu ia para casa dos meus pais todo dia de manhã cedo, morava na casa da minha sogra, ia para casa dos meus pais, ver se precisava de alguma coisa, ia ajudar o meu pai, ver se ele precisava de alguma coisa no trabalho dele, e eu fiquei completamente perdido. E foi aí que eu me achei. Por quê, bispo? Porque durante esses mais ou menos 3 meses, eu fiquei sem fazer nada, não tinha dinheiro, não tinha nada. O meu problema era praticamente profissional, porque eu era casado, tá tudo certo com a minha esposa, e eu fiquei perdido. Até que veio a Fogueira Santa de Israel. E eu digo que ela é uma oportunidade porque foi a minha oportunidade. Quando eu entrei na igreja naquele dia, o pastor começou a pregar. E eu lembrei de tudo que eu ensinava as pessoas. Eu lembrei que aquilo era verdade. Eu sabia que aquilo era verdade. E foi aí que eu decidi fazer um sacrifício. Através de trabalho de ajudante, que meu pai tinha uma construtora na época, eu ia ajudar as pessoas, eu ia ajudar ele a fazer alguma coisa. Eu consegui arrecadar um valor, um pequeno valor, na época 300 e poucos reais, não me lembro exatamente o valor, e eu fui fazer o meu voto. Eu me lembro que eu cheguei nessa campanha de Israel um pouco antes de cumprir esse voto. Eu passei no emprego da minha esposa a pé e disse para ela assim: eu estou indo para a igreja cumprir meu voto. E ela disse: você está indo voto da Fogueira Santa? Eu falei: sim. Ela abriu a bolsa, pegou o sacrifício dela, que eram R$1.000, me deu e falou assim: então cumpre, é o nosso voto. Se eu ter uma ideia, ela tinha mais dinheiro do que eu, né? Ela estava trabalhando ali para nos ajudar também, e ela tinha mais dinheiro do que eu. Para mim aquilo também foi, naquele momento, foi uma revolta, porque o senhor veja, ela tinha acabado de pegar o pagamento, era uma humilhação. E eu fui cumprir o voto no altar, o nosso voto, e dali então eu deixei de estar perdido. Dali Deus me mostrou um caminho, um rumo,